Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o secretário municipal de saúde aqui da capital mineira, Danilo Borges Matias. Olá, secretário, obrigado por estar conosco aqui na nossa O Tempo News primeira edição. Olá, bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Secretário, ontem tivemos um dia de mobilização num domingo em condições bem diferentes do que habitualmente a gente vê para um fim de semana. As unidades regionais abertas, no domingo, a gente acostumou a ver isso no sábado, teve muita gente vacinada, a gente falou em quase 8.000 pessoas, segundo o saldo da prefeitura, mas ainda muita gente que também ficou sem vacina. O que é que acontece para que essa dinâmica ocorra de não conseguir muita gente se vacinar, mas ao mesmo tempo ter uma vacinação que nos pareceu um número expressivo para um domingo? Sim, o balanço é muito positivo, né? Felizmente a gente conseguiu aí atingir esse número elevado, né? Como você falou, de mais de 8.000 doses aplicadas. A intenção nossa é nos aproximar e facilitar a vida da população, mas a gente tem aí um ajuste muito fino para fazer, né? A gestão dos recursos, a conservação das doses, a previsão de procura. Então, para evitar o desperdício, né? A população também não deseja ter notícia de que uma ação nossa gerou um desperdício de vacina ou nós mobilizarmos pessoas e não ter uma adesão muito grande da população. Então é um ajuste fino mesmo que a gente vai fazendo, a gente está sempre aprendendo. Tenho certeza que no próximo evento a gente vai estar melhor, né? E os resultados serão ainda melhores. Secretária, a gente tem recebido muitas reclamações em relação à vacinação nos dias de semana, de segunda a sexta-feira, muita gente que vai em busca da vacina, às vezes ou não tem um imunizante, às vezes a informação de que aquele posto tem aquela vacina naquele momento, ela não parece correta para parte da população e às vezes também há um número muito elevado de pessoas na fila. Tem acontecido alguma coisa nessa distribuição? A gente pode falar em uma não distribuição do governo federal, por exemplo, como foi na segunda-feira passada, quando tinha informação de vacina de Covid que seria liberada, mas a prefeitura respondeu pra gente de que a distribuição não havia sido feita. Bom, Thalita, a gente começa aqui hoje agradecendo a oportunidade, porque é isso mesmo, né? A gente precisa comunicar bem com quem está nos ouvindo e esclarecer. Não existe falta de vacina, né? A questão aí envolvendo o início dessa nova campanha é porque é preciso mesmo fazer um alinhamento. Belo Horizonte escolheu seguir as orientações do Ministério e também da Secretaria Estadual de Saúde para não ficar nada atropelado. A gente teve aí novas campanhas, né, que estão sendo colocadas em marcha por conta da necessidade mesmo, né, da população. A gente tem que vacinar as pessoas contra a gripe antes do pico, né, de doenças respiratórias chegarem. Então, é importante a gente entender o momento, é um momento de um esforço necessário e eu tenho certeza que nossos profissionais que estão lá na ponta entendem, né, que é um momento de um esforço maior para ter um benefício para a nossa população. As pessoas que estão aguardando, também a gente faz um apelo para que entendam o momento, exatamente porque além das vacinações de rotina, a gente está fazendo essas grandes campanhas, mas já estamos mapeando todas as unidades, onde a demanda está maior, nós estamos reforçando a equipe com mais profissionais, estamos analisando a colocação de postos extras de vacinação, como drive-thru, e também estamos buscando instituições parceiras, não só para capacitar, treinar, mas também para nos ajudar com voluntariado, para que esse momento, né, pressione menos o nosso sistema. Uhum. De alguma maneira, secretário, a prefeitura cogita manter uma intensidade maior nos fins de semana do que no dia de semana para essas operações de vacinação? E uma pergunta adicional, a gente viu sistemas de saúde serem muito modificados na dinâmica de teleatendimento, de teleconsulta, de marcações via aplicativo ou mesmo num contato telefônico. Isso cabe também para vacinação, de tentar fazer agendamentos ou coisas dessa ordem, porque a gente vê muitas vezes a dinâmica da pessoa chegar no centro de saúde na hora que lhe convier e na hora que é viável, ali sobrou um espaço na agenda e, portanto, nem sempre vai encontrar o imunizante da maneira que gostaria. Eu acho que quanto mais comunicação a gente tiver, né, com a população, e o teleatendimento é um canal para isso, melhor, né? Mais
instruído ele fica e mais colocado no devido lugar a expectativa dele. A gente, sem desguarnecer a rotina de atendimento durante a semana, a gente quer, nesses períodos de campanha, fortalecer a vacinação aos finais de semana, como você disse. Uhum. Nós temos uma outra questão em Belo Horizonte, acho que vai muito aí a exemplo do restante do país mesmo, mas falando especificamente da capital mineira, secretário, nós fizemos uma matéria nesta semana, em O Tempo, dizendo que as doenças respiratórias aumentaram 79% em BH de janeiro a abril deste ano. Se os atendimentos no ano passado, neste período, chegaram a um número de 23.510. Neste ano, já nesse período, foram 42.233 atendimentos nas UPAs e nos centros de saúde da capital. É claro que o sistema de saúde vai ficar sobrecarregado. Como que a prefeitura se prepara para receber a população numa questão tão específica que é a saúde e tão importante, é claro? E o que está sendo planejado daqui para frente, sendo que nós já tivemos esse aumento neste curto período e que pode piorar, é claro, com o período do frio. Para além da vacinação, né, que a gente está falando aí há pouco, é importante fortalecer as equipes, né, completar as escalas. Nós temos várias frentes de trabalho aí buscando, né, recompor essas equipes. A gente tem um olhar especial para as urgências, né, para que a gente possa ter um fluxo mais ágil para aqueles casos pouco urgentes dentro das unidades, fortalecer os hospitais para que nós possamos dar mais acesso, né, àqueles pacientes que aguardam por leitos de internação. Temos aí que tratar essa agenda de curtíssimo prazo, né, que tem muitas urgências acontecendo logo que eu assumi a pasta, para que a gente possa fazer um planejamento mais a médio, longo prazo, porque é importante. O sistema de saúde está todo organizado, né, e a gente não inventou isso, ele tem uma lógica para ele funcionar, mas no momento a gente admite que temos aí várias frentes urgentíssimas para a gente tratar, e sabedor dos problemas, quem está nos ouvindo aí agora pode confiar que sabemos de todos eles e temos muitas ferramentas para enfrentá-los. Uhum. Nessa condição específica de recomposição de equipe, secretário, qual é o grande empecilho ou a grande dificuldade que a prefeitura encontra? A gente olhou para um cenário mais crítico de pandemia e havia uma dificuldade porque os profissionais de saúde evidentemente também tinham temor pelas suas vidas e etc. Agora, a gente está falando de doenças que, apesar da gravidade para o paciente, elas têm um componente de ser menos agressivas para os profissionais de saúde. Isso entra na conta? Estamos falando de salário, estamos falando de condições de trabalho. O que a prefeitura tem de diagnóstico para nos dizer sobre qual é o problema para encontrar profissionais para recompor os seus quadros? Olha, Guilherme, eu vejo essa situação como multifatorial, sabe? São várias as causas. É claro que, falando em pós-pandemia, todos nós somos sobreviventes, né? Todos nós temos cicatrizes aí de guerra mesmo para mostrar. Mas para além disso, é muito importante a gente reorganizar o sistema e os meios de comunicação, eles também são muito importantes para nos dar legitimidade. A gente fala e a gente sabe que existe insatisfação com relação ao atendimento, mas como Thalita acabou de mencionar, né, só nas UPAs são mais de 5.000 atendimentos que acontecem num dia, né? Nas unidades básicas de saúde são 10 vezes isso, são mais de 25.000 atendimentos que acontecem num dia. Então é muito claro para mim que dá mais certo do que errado o nosso SUS, e a gente precisa de divulgar as coisas boas que a gente faz, as pessoas terem orgulho de trabalhar nesse sistema único de saúde e ver o seu propósito renovado. Eu acho que quem vem trabalhar na saúde pública é quem acredita que pode fazer a diferença mesmo na vida de alguém. E a gente conta, né, com o respeito, o reconhecimento desses profissionais que aí estão, valorizando eles, reconhecendo a importância deles, para que outros profissionais possam vir. E esses que já estão, que os acolham bem. A gente tem aí concursos em andamento, concursos para serem abertos e propostas de contratação constantes. Mas não basta só trazer esse profissional, ele precisa ser retido, mantido. Para isso precisa de respeito e acolhimento. Eu vou insistir na pergunta, secretário, porque eu quero entender um pouco melhor esse cenário. A dificuldade está no profissional que entra e fica por um curto prazo como um profissional de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, porque vai para uma outra prefeitura, ou vai trabalhar para o Estado, ou vai para a iniciativa privada. O que repito,
o que é o problema que vocês enfrentam como principal para reter e para contratar esses profissionais? De fato, a gente perde profissionais, né, para outras instituições. Isso acontece mesmo. A gente vive numa realidade de mercado muito imediatista. E muitas vezes os atrativos da carreira pública para aquele que passa num concurso, eles vão acontecer mas no médio, no longo prazo. Quando a gente tem uma sociedade muito imediatista, é difícil para as pessoas verem esse resultado. Então, outras ações a gente tem que fazer de reconhecimento, de acolhimento, para mais no curto prazo essa pessoa continuar conosco, sentir parte de um grande time e ver sentido nessa carreira. Então, é claro que não é uma pessoa, não é um trabalho só da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem trabalhado muito próximo da Secretaria de Planejamento e várias outras secretarias no intuito de garantir essas condições para que no curto prazo esses profissionais acreditem que vale a pena trabalhar conosco. O aumento de salário seria uma boa alternativa, talvez, uma valorização de alguma forma desses profissionais para que a prefeitura consiga ter um efetivo suficiente para atender a população? Sim, quando a gente fala de valorização profissional, a gente não fala só do salário, mas é claro que o salário é importante, Thalita. E sobre isso, secretário, tem caixa para fazer? Tem. A gente trabalha com austeridade, a gente não tem um cenário muito tranquilo do ponto de vista das finanças na saúde, mas a gente tem um horizonte aí de melhoria e a gente tá muito otimista com relação a essas melhorias que virão para todos. O senhor fala de medidas a médio e a longo prazo para que a saúde em Belo Horizonte seja melhorada, secretário. Essas medidas não deveriam ter sido pensadas antes, tendo em vista que nós estamos num período já crítico, com aumento de casos aí de doenças respiratórias, esses dados que eu trouxe há pouco, que foram relacionados na nossa reportagem de O Tempo, divulgados pela prefeitura e confirmados com a prefeitura, é claro. Mas essas medidas não deveriam ter sido pensadas antes? Thalita, eu cheguei há 15 dias e é conjuntural a situação que eu enfrento, né? Então, não posso nem devo julgar quem quer que seja, mas não correr da minha tarefa, né? Eu tenho uma missão desafiadora pela frente, não vou conseguir mudar esse cenário sozinho, tenho pedido apoio para dentro da Secretaria de Saúde, nós temos uma equipe maravilhosa, mas fora também, né, outras secretarias e temos que enfrentar o cenário que está posto. Olhar para frente, né? Qual é, secretário, a ajuda para este cenário posto que tem sido dada pelo governo do estado e pelo governo federal? Ele é na medida das necessidades da prefeitura de Belo Horizonte? Sim, hoje eu também vejo com otimismo essas relações, né? Temos feito interlocução tanto com o Ministério da Saúde quanto com a Secretaria Estadual de Saúde. Temos muitos projetos que estamos trabalhando juntos, né? E eles estão muito sensíveis à nossa situação, né? Tanto o secretário Ovés como o secretário Fábio sabem da realidade dos nossos hospitais. Nós estamos com dificuldade de financiamento aí nos hospitais e temos sinalização positiva de angariar recursos para isso. O Saúde em Rede é outro projeto grande que a gente está fazendo junto com o Estado, mas para além disso, o SAMU regional, várias outras ações que vão dar sustentabilidade para a nossa rede e colocar Belo Horizonte dentro de um cenário de projetos estruturantes no país e no estado. Então deixa eu separar nas duas frentes aqui, secretário, para ficar mais claro para a gente. O que exatamente a Prefeitura de Belo Horizonte demanda ou acha importante receber do governo federal? Onde é que está o grande problema? É financiamento para ajudar a operar o Hospital Metropolitano do Barreiro? É financiamento para manter leitos de SUS ou para expandir? Onde é que está a demanda primeiro com o governo federal? É isso, você já falou parte da resposta, Guilherme. Os hospitais têm um déficit que foi acumulado por conta de os recursos federais destinados à Covid pararem de chegar, mas os pacientes não. A gente viveu essa realidade no começo do ano passado e o déficit ficou. Além de, na pandemia, a gente ter tido uma inflação muito grande de insumos médicos hospitalares. De quanto mais ou menos esse déficit, secretário? O senhor tem esse dado? Aproximadamente o déficit dos hospitais, só os filantrópicos passam de 100 milhões. Okay. Então, a gente tem uma prefeitura municipal de Belo Horizonte arcando a duras penas com esse incremento de custos sem o devido financiamento. Então, nós temos que
garantir que pelo menos esse déficit dos hospitais seja coberto, para que eles possam recompor suas equipes. Como é que eles vão manter a sua equipe sem a regularidade do repasse? As pessoas não vão. Então, para que o hospital possa rodar com alguma tranquilidade, é preciso estabilidade de cenário. O governo federal vai nos ajudar a garantir isso, né? É um déficit mensal? Desculpa, Thalita, só para encerrar nesse ponto. É um déficit mensal que o senhor está falando de 100 milhões de reais? Não, um déficit global. Global, ok. A proximidade do prefeito da capital, Fouad, com o presidente Lula, ajuda de alguma forma para garantir esses recursos? Creio que sim. Eu acho que ele pode falar com mais propriedade, mas daqui, de onde a gente está, a gente vê com bons olhos essa relação. Agora, passando para o governo de Minas, o senhor citou algumas iniciativas específicas do governo. Onde é que o governo de Minas é mais necessário para a Prefeitura de Belo Horizonte? O governo de Minas é muito necessário também, né, para regularidade, aí sim, do custeio mensal dos hospitais, mas também para nos ajudar com outros projetos, né? A gente está trabalhando junto na implantação do SAMU regional, vai trazer muitos recursos para Belo Horizonte. A gente tem linhas de cuidado, né? Nas unidades básicas, na saúde mental, na linha materno-infantil. Todas essas são propostas de trabalho junto com o Estado e que precisamos de financiamento com eles, né, para que a gente possa dar um melhor atendimento. De quanto, secretário? O senhor está falando em chegar mais recursos com o SAMU regional, mas de quanto é uma necessidade da Prefeitura de Belo Horizonte no momento? É a mesma ordem de grandeza. Então, estamos trabalhando junto com o secretário Fábio para que Belo Horizonte consiga angariar o máximo de recursos possível, né, dentro dessa realidade aí que é a nossa necessidade. Secretário, uma coisa que ficou muito emblemática, um ponto muito emblemático durante a pandemia, foi o uso dos respiradores e a dificuldade naquela época em conseguir esses aparelhos. Há alguns estados que já estão pedindo a ajuda do governo federal com relação aos respiradores por causa dessa síndrome gripal que atinge o país agora. E eu volto a falar desse aumento, que acho que é importante também as pessoas entenderem que as UPAs estão sobrecarregadas, está todo mundo procurando atendimento e a gente precisa entender também esse lado dos profissionais, é claro. Belo Horizonte, de alguma forma, já fez algum pedido? A gente já tem essa necessidade? Há essa preocupação para um agravamento dessa síndrome de pneumonia e de outras doenças relacionadas ao frio? Thalita, a gente considera que do ponto de vista da atenção hospitalar a gente está bem equipado, né? O que a gente precisa é, como eu falei mais cedo, dividir. As UPAs estão superlotadas, mas dentro delas não são somente os casos mais graves. Tem os casos de menor gravidade também, né? Voltou a subir, voltou a preocupar. Esses pacientes não vão demandar internação, mas eles vão estar ali povoando a porta de urgência, né? Então é preciso ter esse olhar e desmembrar aquilo que é de maior gravidade e de menor gravidade, mas gostaria de tranquilizar a população que do ponto de vista da saúde hospitalar, né, da assistência hospitalar, nós estamos muito bem equipados. Uhum. Secretário, na semana passada o senhor concedeu uma entrevista a uma rádio aqui da capital mineira e afirmou que as unidades básicas de saúde precisavam de alguma maneira dizer mais sim e menos não na hora de certo acolhimento. O senhor identifica, ou a Secretaria de Saúde, ou a Prefeitura identifica que há um problema de acolhimento do cidadão, ou seja, de explicar para o cidadão uma realidade? Porque por vezes a gente relata, fazendo jornalismo diário, a indignação de pessoas que chegam à unidade básica de saúde ou chegam a uma unidade de pronto atendimento e tem muito tempo de espera, tem uma reclamação recorrente de dizer, não sabe se dizer se tem médico, se não tem médico, se tem atendimento, quanto tempo vai levar. Tem um problema detectado pela Prefeitura de comunicação, de como conversar com o cidadão de Belo Horizonte para dizer para ele, o senhor pode ser atendido de fato, o senhor não será atendido? Guilherme, você toca num ponto muito importante. O prefeito Fouad tem nos orientado muito, né, com relação a esse respeito, a esse carinho que a gente precisa dar para a nossa população. E a nossa rede, ela teve que se organizar de uma forma para enfrentar a pandemia e agora a gente precisa de dar um rumo para ela se reorganizar. Esse rumo que ela com certeza vai entender, porque trata-se de pessoas experientes, nós estamos falando de gente. Quando eu falo de rede, estou falando do funcionário que está lá na UBS. Eles precisam de um rumo e para dar esse rumo, a gente já começou essas ações de comunicação. Então a gente está capacitando todos os gerentes de unidade
naquelas competências que eles mesmos falaram para nós que sentem carência, e nós estamos fortalecendo as ferramentas para eles lidarem no dia a dia com gestão de conflito, com comunicação, com conhecer o planejamento estratégico da secretaria e se inserir ali dentro, como que ele vai buscar ajuda, seja nos níveis hierárquicos superiores ou com os pares deles. Então, é muito importante essa ação de comunicação, porque muitas vezes não é a falta do recurso, mas como que a gente conversa com a população, como que a gente explica, mas a gente só dá o que a gente recebe. Se eles não receberem orientação e essas ferramentas das quais eu falo, fica muito difícil a gente fazer isso chegar para o cidadão. Secretário, o prefeito de Belo Horizonte anunciou a construção de novos centros de saúde. São 6 no total, mas os bairros ainda não haviam sido confirmados. A gente já tem esses nomes desses Sim, bairros? A gente tem, são 2 no Barreiro, 2 na Pampulha, 1 em Venda Nova e 1 na região leste. A gente tem ainda que fazer uma análise, porque o local exato depende do terreno, do tipo do centro de saúde, porque alguns podem ser mais horizontalizados, outros mais verticalizados, e a gente dimensiona quantas salas, quantos consultórios de atendimento e o tamanho das equipes de acordo com esse tipo. Então, o endereço exato a gente ainda não tem, porque ele depende ainda de análise técnica das equipes, né? Na hora que o prefeito define o local, as equipes começam a trabalhar para viabilizar o endereço exato. Qual o prazo e como que vai ser esse impacto? Quantos belo-horizontinos devem ser atendidos com essa inclusão de 6 novos centros de saúde? Esses 6 novos centros de saúde vão atender a mais de 77 mil pessoas, né? E a previsão é que eles sejam construídos, entregues para a população até o final do ano que vem, até o final de 2024. Mas pode ser que a gente tenha surpresas positivas e entregas antes mesmo desse prazo. Uhum. Secretário, eu fui acompanhar o relatório anual de gestão que está publicado na página da Prefeitura de Belo Horizonte, e o número de 2022, no que confere às cirurgias eletivas ambulatoriais, mostra um decréscimo desde 2018, no cenário de pré-pandemia, era um pouco mais de 121.100 procedimentos, para no ano passado pouco mais de 97 mil. Essa recomposição vai ser feita quando? A gente tem que fazer. Aquilo que eu falo sobre as equipes dos hospitais, né, conversa com essa capacidade de resposta para cirurgias eletivas. A gente acabou perdendo muito em composição de equipes, né? E a gente perdeu também com algumas especialidades médicas, especialmente os anestesiologistas, né? Para você fazer cirurgia programada, você tem que ter equipes robustas de anestesiologistas. Então, é toda uma estratégia de recomposição das equipes para a gente gerenciar essa fila. Lembrando que os casos, o que a gente espera é que sejam mais complexos, de mais difícil abordagem e muitas vezes de maior tempo de internação, porque a gente está falando aí de um contingenciamento que teve que ser feito durante a pandemia e, de certa forma, um retardo no tempo ótimo de operação desses pacientes. Quais são, secretário, as especialidades que hoje são as mais carentes para a Prefeitura e aquelas que é mais difícil encontrar profissional? Além da anestesiologia, a gente tem muitas filas, né? Na ortopedia, na urologia, na otorrinolaringologia, e a gente precisa de ter um olhar diferenciado também para essas filas. Cirurgias eletivas, como está o andamento hoje? Qual é o déficit que a gente tem ou qual é a previsão que a gente tem hoje para Belo Horizonte, secretário? Como eu falei com o Guilherme, a gente está recompondo as equipes, olhando para aquelas filas que as especialidades têm ou uma maior demanda ou uma maior dificuldade de vazão, para que a gente possa ter estratégias diferentes com especialidades diferentes. 8h53. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, o senhor está participando pela primeira vez. Esse é o momento em que a gente faz perguntas exatamente num ping-pong aqui, com a resposta mais objetiva possível que o senhor puder nos dar. Para começar aqui a nossa pergunta. Até o final de 2024, o que o secretário de Saúde quer entregar para a capital? Um sistema de saúde eficiente e reorganizado. Qual o maior problema de saúde hoje na capital mineira? Subfinanciamento.
O governo Zema até agora para a saúde da capital, foi bom, foi ruim ou foi indiferente? Foi bom, mas pode ser melhor. E o governo federal? Não foi bom e tenho certeza que será melhor. Nós conversamos com o médico Danilo Borges Matias, o novo secretário de saúde de Belo Horizonte, há aproximadamente 15 dias chegou para o cargo. Obrigado por estar aqui conosco, secretário. A gente sempre ressalta a importância de ter esse espaço aqui do Café com Política para discutir os assuntos da cidade, como podemos fazer aqui hoje, para discutir a capital, para discutir a região metropolitana, a política em geral. Sempre bom, espero que o senhor volte em outras oportunidades para conversar sobre a saúde da cidade conosco. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Ótimo dia pro senhor, viu, secretário? E boa Ótimo dia. sorte neste novo cargo, nessa nova gestão. O senhor que já é um médico experiente, mas é difícil comandar uma saúde numa capital mineira, né? Não é fácil, a gente não faz sozinho e conto com todos, com boa vontade e com paciência e com a confiança de todos. Obrigado, Thalita, ótimo dia. Ótimo dia pro senhor também.